André hoje conosco. André, eu gostaria de, pela oportunidade, perguntar se o evento poderia ser gravado. Pode ser gravado, está autorizado. Perfeito. Então, professor Leandro, gostaria de falar alguma coisa? Sim, agradecer a presença do André, dos nossos colegas aí, né, desse evento, igual o Gil falou, que nós estamos na semana estendida, e graças a Deus um evento que está trazendo um grande conhecimento e hoje mais, né, um degrau de conhecimento que vamos alcançar com o André aí. Mais um bom trabalho aí, André. A nossa. Vamos lá, então. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, André, por participar, né, por aceitar participar desse evento. É com você, meu amigo. Vamos lá, então. Bem, primeira coisa, obrigado. Eu só ia pedir para quem não está falando deixar o microfone fechado, às vezes, porque às vezes fica barulho, enfim, só para não ter problema aqui. Quero agradecer demais o convite de todos os professores aí da universidade. Agradecer o Pedro Rossi, né, Diogo, que acho que ele que fez a ponte, né, de passar o contato, né? Pedro Rossi, que é professor, Pedro. então, que é o professor do Unicamp, que é um amigo muito querido meu, né? Um cara que tem um trabalho importante, o Pedro, na parte até de discussão sobre câmbio, né? Sobre regimes cambiais, tem um livro muito interessante dele sobre isso. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação, né, minha, né, e depois a gente vai começar a falar sobre o meu tema propriamente, que eu vim falar com vocês. Bem, eu sou economista-chefe e sócio de uma corretora em São Paulo. Tem atuação no Brasil inteiro, né, que chama Necton Investimentos. A Necton foi criada a partir da fusão de duas corretoras muito tradicionais, a Spinelli, que existe desde a década de 50 e 60, e a Concórdia, né? E a gente juntou, vai fazer 2 anos agora. A gente tem 1 ano e 7 meses, né? É bem inicial esse projeto. E eles me chamaram para tocar a parte de análise. Então, embaixo na minha equipe, né? Eu tenho 4 áreas de análise. Eu tenho a parte de análise econômica, propriamente, que é o que cuido, né? A parte de avaliação de PIB, juros, câmbio, inflação, tudo isso daí sou eu que cuido. Aí tem uma parte de análise fundamentalista, né? Que eu tenho alguns analistas na minha equipe que efetivamente abrem os balanços das empresas, vê como estão os múltiplos, perspectiva de mercado, por aí vai. Isso é uma outra parte da avaliação, né? Das empresas. Tem uma terceira área de análise nossa, que é a análise técnica. E essa análise técnica, para quem opera o mercado financeiro, eu não sei se vocês aí têm Liga do Mercado Financeiro aí na universidade, mas o pessoal que gosta de operar, né, usa muito análise gráfica, né? Então, a gente tem analistas gráficos. E, por fim, eu também tenho uma área de análise política, né? Eu tenho feito, quem me acompanha nas redes sociais aqui, e sugiro, né, até fica aqui o convite para entrar no canal da Necton no YouTube, né? Eu tenho feito muitas lives com muitos políticos, né? Sexta-feira agora, por exemplo, eu vou falar com o Caiado, devo falar com o Rogério Marinho também recentemente, já falei com vários secretários de Estado e tenho falado com muitos economistas. Então, já que estamos aqui entre pares, por assim dizer, né? Já fiz live lá no nosso canal com Delfim Neto, com Beluso, Samuel Pessoa, Zena Latifi, a Laura Carvalho, a Mônica De Bolle, chamei até esqueci o nome dele, da escola austríaca, meu Deus, daqui a pouco vê o nome dele. E, enfim, tem uma série de economistas lá que eu trouxe, enfim, para bater papo sobre a crise. E eu acho que, enfim, pode ser proveitoso para vocês pensarem algumas questões, né? Mas por que eu quis falar da corretora antes? Não é só propaganda minha, não, aqui para aproveitar espaço, isso não. É porque a Necton ela surge porque o mercado de capitais brasileiro alterou profundamente. E é isso uma parte importante da discussão, acho que a gente vai entrar aqui agora, né? A gente está no meio de 2 grandes revoluções no Brasil. Uma revolução que é de ordem macroeconômica, uma revolução que é de ordem microeconômica. Né? Qual que é a revolução de ordem macroeconômica que eu quero colocar? A primeira basicamente a queda da taxa de juros. Né? A gente viu nos últimos anos, desde o advento do Plano Real, o surgimento desse fenômeno, né? Que é a queda constante
da taxa de juros, né? Tem motivos que são nossos, né? Que a gente fez o plano real, e existem motivos externos, que é porque o mundo está com juro zerado e a gente pode até querer entrar em algum momento discutir isso daqui nesse fórum aqui. O fato é, em 2005, né? Ontem, em termos econômicos, né? A taxa de juro real, ou seja, a Selic menos IPCA, que é uma forma ex post de ver a taxa de juro, era 12%. Né? Quando você tem uma taxa de juros de 12%, né, todo mundo é gênio na Faria Lima. Né? É bico ganhar dinheiro. Porque se a taxa de juros livre de risco dá 12%, qualquer coisa, rigorosamente qualquer coisa, tem que dar 12% também. Né? Agora não, com a taxa de juros em zero, até negativa, né, se você pegar a fórmula ex post para você pensar essa questão, isso daí implica dizer que ganhar dinheiro ficou mais difícil. E esse fato de o dinheiro ter ficado mais difícil de ganhar dinheiro que ganha peso, de novo, a análise econômica, a análise de mercado. Né? Antes você tinha uma taxa de juros tão alta, que era absolutamente... Era quase irrisório você fazer análise de investimento. Você colocava dinheiro em dívida pública, era isso daí, vida que segue. Né? Agora não, agora você precisa disso. Né? E tem uma outra questão que essa é uma questão de ordem macro, né? Coloco desse jeito. Né? E tem uma questão de ordem microeconômica, né? Que é da natureza do mercado de capitais. Né? O mercado de capitais ele ganha dinheiro diminuindo a assimetria de informação entre doadores e tomadores de crédito. Tão simples quanto isso. Tem gente querendo dar dinheiro e tem gente querendo tomar dinheiro. Né? Os nossos clientes querem dar dinheiro e as empresas, as ações, as debêntures, os LCIs, LCAs, né, querem pegar dinheiro. Né? A gente faz a ponte entre os dois. Isso tem a ver, como eu disse, com diminuir a assimetria de informação entre o doador e o tomador. Então, todas as tecnologias de informação entram nisso, alterando profundamente o jogo. Né? A gente está vendo um monte de fintech agora, por exemplo, por conta disso. Né? Esse custo de transação que era informação está cada vez menor. Né? Então, isso explica muito do momento que a gente está no Brasil, explica muito da situação que a gente está vivendo, né, hoje em dia. Né? Então, acho que isso daí é importante a gente registrar. Né? Desculpem. E aí a gente vai entrar agora numa discussão, né, propriamente do que está acontecendo, na minha opinião, o que eu acho que a gente está vivendo e como a gente vai sair ou não dessa, que enfim, o que tem chamado minha atenção. Antes de começar com tudo, eu quero fazer um disclaimer. Né? Sempre quando eu estou com economistas, é bom fazer isso, especialmente quando eu estou com estudantes. Né? Eu sou do mercado de capitais, trabalho há mais de década no mercado financeiro, como economista-chefe. E apesar de eu ser do mercado de capitais, né, eu sou um economista confessadamente keynesiano. Né? Isso tem algumas implicações, né? Ou seja, muito da minha análise está ligado a algumas perspectivas que não são talvez as leituras mais usuais dos meus colegas de mercado. Né? Então, por exemplo, quando eu vou falar de investimento, eu estou falando da eficiência marginal do capital. Né? Quando eu vou falar de inflação, eu estou falando da utilização ou da subutilização da força de trabalho. Né? Eu não acredito, eu como keynesiano, não acredito que a moeda é neutra. Né? Eu, como keynesiano, eu acho que a gente vive numa economia monetária de produção e por aí vai. Por que eu estou colocando isso? Né? Porque é muito importante, principalmente para vocês que são estudantes, né? Não tem resposta muito certa. Tá? O keynesianismo é certo ou a ortodoxia é certa. O que você precisa ter muito claro na tua vida profissional, mas em tudo, né? Mas na tua vida profissional, e no caso de economista, é saber exatamente que cartilha você está rezando, sabe? Você tem que se apropriar dos instrumentais todos, e eu sugiro que vocês leiam o máximo possível, saibam o máximo possível de tudo, mas uma vez determinado a tua forma de leitura, não se apegue a ela de maneira dogmática, mas tenha clareza do que você está vendo, até para você poder organizar o debate depois. Como eu falei, né, eu fiz os vídeos dos economistas que eu chamei aqui na corretora. Você tem nomes como, por exemplo, o professor Luiz Gonzaga Beluso, né, que é um economista para lá de heterodoxo. Né? Alguns diriam até que marxista. Né? Mas isso não impediu de chamar um Samuel Pessoa, ou a Zena Latifi, que são economistas
fundamentalmente ortodoxos, né? Ou mesmo chamar a Laura Carvalho, que é uma economista heterodoxa, né? Também, né? Mas, ao mesmo tempo, chamar outros nomes que não sejam, porque isso vai deixando rico o debate. E a gente vai precisar, isso que é importante, para entender o que está acontecendo agora, o que vai acontecer depois, a gente precisa entender o que os economistas pensam. Mais do que nunca é fundamental a gente entender o conjunto de pressupostos que cada escola econômica funciona. Né? Então, vamos lá, vai. Tivemos essa crise. Né? Essa crise... Essa crise é caracterizada por um choque exógeno. Né? Ninguém pode culpar o presidente por uma crise de pandemia. Né? O que essa crise fez? Né? Ela, no primeiro momento, fez que colapsasse a demanda. E na hora que colapsou a demanda, a gente tem uma situação onde vários fenômenos começam a acontecer. Né? Um deles, né, quando você tem essa queda abrupta da demanda das famílias, né, você acaba gerando efeitos deletérios no conjunto do tecido econômico. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós, economistas, a gente adora fingir que economia é difícil, mas a economia é fácil, na verdade. Né? Tem 5 coisas que você tem que pensar no lado da demanda e 3 coisas que você tem que pensar do lado da oferta. Não tem mais nada para pensar. Então, o PIB é igual consumo das famílias, mais consumo do governo, mais investimento, mais exportação, menos importação. Se você descobrir uma sexta coisa, tem um prêmio Nobel lá na Suécia para você pegar. Não tem mais nada, é só isso. E do lado da oferta você tem 3 coisas. Né? Você tem agricultura, indústria e serviços. Acabou, não tem mais nada. Pois bem, na hora que você veio com a pandemia, você gerou um efeito muito forte na queda do consumo das famílias. Se isso é verdade, né, você gera, por necessidade tautológica quase, né, causa tautológica quase não, né, uma queda nos outros componentes. Né? E aí a gente entra numa discussão interessante que é o seguinte, vamos supor o PIB do Brasil nos últimos 12 meses, nos 4 trimestres, era igual a 7,2 trilhões. Vamos pegar, dividir por 12, ou seja, um mês. Né? O Brasil, grosso modo, produz 600 bilhões de reais por mês. Guarda esse número. Se é verdade que a crise da pandemia vai fazer sumir talvez 1 ou 2 meses de PIB, né? Vamos supor que é 1, só para facilitar o nosso raciocínio aqui, né? 600 bilhões sumiram, vão sumir, desapareceram, não vão ser produzidos, não vão ser servidos, não vão ser plantados, não vão ser nada. Sumiu 600 bilhões. Então, em termos estatísticos, se o governo quiser deixar o PIB no 0 a 0, ele teria que jogar 600 bilhões de reais, simplesmente jogar na economia, e isso teria efeito nulo no nível de crescimento. Só teria um efeito no numerário, no final das contas. Né? Então, essa é a primeira questão dessa crise. Né? Quando você faz essa injeção de dinheiro, numa situação onde as pessoas estão impedidas de trabalhar, ou não puderam trabalhar, ou não querem trabalhar, enfim, por uma série de motivos, isso daí joga o governo nessa situação onde a injeção de dinheiro que ele vai fazer serve para fazer o seguinte, eu vou usar uma imagem aqui para a gente pensar junto. Né? Imagina que eu sou o governo e tem uma pessoa na minha frente que é a economia. Né? E a gente está no meio da rua e de repente começa a passar lava embaixo descendo a rua. Né? Eu, como sou Estado, eu consigo aguentar a lava. Né? Então, vou ter que pegar essa pessoa na minha frente, que é a economia, levantar, esperar esse rio de lava passar para colocar a pessoa de volta, para ela não morrer. Né? Fazer esse movimento gasta, né? Ou seja, tem um esforço do Estado. Esse esforço, se for só um mês que a gente perdeu, é 600 bilhões para ficar no 0 a 0. Né? E foi feito em alguma medida isso. Né? A gente viu os dados do PIB, né? Do segundo trimestre, eles vieram muito ruins, né? Vieram com uma queda aí de 9,7, se não me engano, 9,6, 9,7. E a minha projeção era menos 10%. Então, veio em linha. Lembrando que economista faz projeção com 2 casas depois da vírgula porque tem senso de humor, né? Porque é impossível acertar uma coisa dessa nesse nível de precisão. Então,
Então, a gente tem uma situação onde o governo fez uma série de injeções para tentar evitar que o tecido econômico, né, se desmilinguisse, né? Ou seja, as relações ou as conexões feitas entre produtores e fornecedores, entre empregados e patrões, entre universidade e aluno, né? Isso tudo não se desfizesse, né? Porque a cadeia poderia simplesmente evaporar, né? Como algumas cadeias evaporaram, né? Tem enfim, sofrido bastante. Então, no meio desse jogo todo, né, essa injeção de dinheiro respondeu a isso, né? E aí a gente começa a entrar numa discussão interessante. Uma das coisas que aconteceram na hora que a demanda colapsou é que a inflação caiu, né? Todo mundo viu a inflação ao consumidor medido pelo IPCA indo lá para baixo. Infelizmente, no Brasil, a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia ter enfim, desacelerado fortemente jogou a inflação para baixo e, ao jogar a inflação para baixo, jogou os juros para baixo. Porque não tem inflação, logo não faz sentido nenhum ter os juros elevados. E aí a gente entra num jogo interessante e também complicado também, que é o seguinte, né? Os juros caíram. E muita gente está falando, bem, os juros em queda vai fazer o empresário investir, né? Essa é a expectativa, ou pelo menos a leitura de alguns economistas, até economistas do governo, né? Pensando muito nesse sentido, né? Só que não é verdade, né? A taxa de juro é um dos componentes, mas não o único componente do investimento, né? E aí, para entender isso, né? Por isso que eu fiz o disclaimer que eu sou um keynesiano, né? Para o Keynes, né? O investimento é a função do que eles chamam de eficiência marginal do capital. O que é eficiência marginal do capital? É basicamente uma conta mental que as pessoas, os empresários ou investidores fazem, que tem que ver o seguinte, olha, se eu pegar esse dinheiro e transformar isso, sei lá, numa padaria, pegar R$1 milhão e investir isso numa padaria, né? Isso vai me dar, sei lá, vai me dar 1% ao mês. Enfim, seja, né? Então, lá, pegar R$100 mil, vai para facilitar as contas aqui, né? Não daria na mesma não. Se eu colocar R$100 mil numa padaria, vamos supor que ela me dá R$1.000 por mês, ou seja, esse meu investimento gera uma renda para mim de 1% ao mês. Vamos supor que a taxa de juros é 2% ao mês, né? Se a taxa de juros é 2% ao mês, eu vou olhar 1% que eu teria no investimento e vou aplicar o dinheiro. Tão simples quanto isso. Aí o que acontece, né? Se a taxa de juros, de repente, por algum motivo, cai de 2% para 0,5%, uma pessoa mais desavisada pode falar, bem, se caiu de 2% para 0,5% e o sujeito ganha 1% ao mês, né, na padaria, que estou falando aqui, né, ele vai investir, não vai aplicar. É óbvio, é verdade isso. Mas, se o motivo da taxa de juros ter caído foi porque a demanda colapsou, provavelmente a taxa de retorno que esse empresário pensa agora não é mais 1% ao mês, mas só 0,25% ao mês. Então, repare o seguinte, a queda da taxa de juros não necessariamente guarda uma relação automática ou mecânica com o investimento. Depende das condições que governam a taxa de juros e a perspectiva de investimento. Eu acho que a gente está numa confusão desse tipo hoje em dia, né? A gente viu, né, a queda da taxa de juros Selic não se traduzir numa queda vertiginosa das taxas de juros para empresários, né? A gente tem visto muitas histórias por aí, né? Os bancos se defendem falando que a taxa de juros caiu, e de fato até caiu em alguns segmentos. Só que vai lá tentar bater num banco para pegar dinheiro emprestado para você ver o quanto é a taxa de juros que você vai pegar, né? Então a gente sabe. E o banco não faz isso por maldade, isso é importante frisar, né? Uma das coisas interessantes de economia é que qualquer discussão moralista, né? O sujeito é mau, o sujeito é bom, isso é legal, não tem disso. A gente tem que ser quase ter uma fresa. Agora estou falando como muitos de vocês vão ser profissionais da economia, né? Nós temos que ter a frieza de um médico. Não tem essa de bom ou ruim, né? Um banco não vai emprestar dinheiro por um motivo simples. A chance de você me dar calote aumentou, né? Por isso que existe aquela piada que eu gosto bastante, que o banqueiro é aquele sujeito que empresta um guarda-chuva no dia de sol e tira quando está chovendo, né? É um pouco por aí que funciona mesmo. Então, o canal de crédito está obstruído porque o conjunto, a expectativa de retorno dos investimentos caiu.
Então, o banqueiro nitidamente vai emprestar dinheiro mais caro, não tem como. Por isso mesmo, se gerou uma série de iniciativas de que forçasse os bancos a investir, os bancos públicos a emprestar dinheiro, né? E aí começa o jogo que a gente está aqui agora, né? O Paulo Guedes, eu admiro demais o Paulo Guedes, né? Poxa, André, você é keynesiano e admiro o Paulo Guedes, que é um liberal convicto. Eu admiro muito ele. Sabe por quê? Porque ele é um homem dentro da leitura dele de mundo, ele é muito coerente com aquilo, né? Isso daí você vê isso. Ele é um liberal mesmo, né? O liberalismo, ele tem como uma das marcas do seu campo teórico, por isso mesmo que eu disse que é importante vocês, estudantes, estudarem tudo. Vai ler Marshall, sim. Vai ler Lukács, sim. Lucas, sim. Vai ler Friedman, sim. Vai ler Keynes, sim. Vai ler Marx, sim, entendeu? Porque você tem que entender como funciona a cabeça, qual que é a função que que o economista está na cabeça. Pois bem, o liberal, ele acredita de coração, né? Ou seja, na convicção mais forte dele, que alterações, ou vamos dizer assim, alterações nas condições de mercado de maneira exógena via intervenção pública gera resultados subótimos. O que eles estão querendo dizer com isso é o seguinte: toda vez que você gera um incentivo na economia fora do lugar, por assim dizer, né? O tecido, os mecanismos de mercado não funcionam bem. E aí você gera um problema muito sério que é o seguinte, né? Você tem um crescimento econômico menor no futuro, né? O que você acaba tendo é uma situação onde você tem uma má alocação dos recursos, né? Então, uma pessoa liberal acredita que a melhor forma de você fazer a economia crescer é deixar o mercado fazer o que ele sabe fazer melhor, que é comparar preços relativos. Ou seja, né, o tecido econômico saudável consegue alocar melhor os recursos do que um dirigismo estatal, né? É isso que a teoria liberal... E o Paulo Guedes é impressionante. Ele efetivamente faz isso. Ele não está aí fazendo papo, ele não está aí fazendo média nem nada. Tanto é que existe um mal-estar hoje em dia entre ele e o presidente que todo mundo fica vendo, né? Porque a gente sabe que ele é de um jeito, a gente sabe que o presidente é do outro. A gente fala, pô, tá com quem a bola, né? Mas agora que está o ponto. Eu vou dar de barato que o Paulo Guedes e o liberalismo estão certos. E até acho isso mesmo. Eu acho que não tem por que essas brigas tantas que nem tem no Brasil, né? Não quer dizer que eu concorde com os preceitos ortodoxos. Que nem eu disse, né? Para mim, a moeda não é neutra, existe ilusão monetária, a economia é uma economia monetária de produção. Aí tá. Eu, com esse arcabouço, vou olhar o que eles estão falando. E o que eles estão falando é o seguinte: quem consegue resolver isso melhor é a iniciativa privada. Só que o problema é o seguinte, né? Que nem eu disse antes, né? A eficiência marginal do capital, né? Para resgatar o termo keynesiano, né? Caiu, né? Ou seja, o conjunto de retornos esperados de um dado investimento é menor do que a taxa de juro corrente, né? Poxa, André, mas a taxa de juros está 2% ao ano, quer dizer que o pessoal acha que é menos? Está achando que é menos. Tanto é que está fechando, né? Não sei como está aí na região aí de vocês aí em Minas, né? No entorno, né? Mas eu tenho certeza que deve estar sendo uma situação muito difícil, né? Até para os pais dos alunos aí, não está simples, né? Porque caiu para baixo da unidade até. Às vezes pode ser negativo. Provavelmente é negativo, né? Para você manter o negócio em pé, você vai gastar dinheiro, né? Então, mas assim, como o Paulo Guedes acredita nisso, ele está fazendo de um jeito, né? Ele está gastando dinheiro. Eu falei que eles fizeram isso, é importante, mas tem uma questão na saída da crise, né? Que ele vai buscar o longo prazo. Vamos dizer assim, a expectativa também, mas assim, a grande questão para o economista liberal é tentar ancorar o longo prazo. Toda hora ele está fazendo isso. Ele faz isso por maldade? Não, é porque ele sabe, e ele está correto de forma envesada, na minha opinião, mas enfim, aí é uma discussão, não tenho resposta definitiva para isso, tenho minhas leituras, obviamente, sobre isso, que tem que ancorar o longo prazo. Então ele fica jogando, né, para deixar o tecido econômico se sarar sozinho,
né? No fundo é isso. Ele quer que o tecido econômico saia sozinho. Então, vamos supor que ele deixe isso ou esteja certo isso. Isso implica dizer, necessariamente, que a recuperação vai ser lenta. Porque demora para o tecido econômico organizar os preços relativos. Por que a inflação é tão perigosa? E está certíssimo os ortodoxos, os keynesianos também. Nenhum keynesiano é a favor de inflação. Nenhum keynesiano. Claro que existem discussões a respeito da emissão monetária gerar inflação. Isso é uma outra questão. Mas ninguém acha que inflação... Ninguém não. Tem algumas pessoas que até acham que inflação é bom. Mas, enfim, vou deixar essa discussão para lá, porque senão a gente vai estender demais. Mas a questão para a gente é que esse processo de ajuste dos preços relativos, e por isso que a inflação tem que ficar sob controle, para os empresários conseguirem se programar, porque imagina que vai investir, né? No exemplo da padaria. Se só o preço do pãozinho... Porque a inflação... Eu vou comentar sobre isso rapidamente, só para vocês entenderem como a questão é complicada, porque hoje saiu um índice de inflação que mostra isso. Vamos supor que na economia só tem um padeiro e pessoas que comem pão, né? Se eu sou um padeiro, investir 100 mil para ganhar R$1.000 por mês, legal. Agora imagina o seguinte, imagina que sobe o preço do pãozinho 10% mês, todo mês. Todo mês vai subir 10%. Então você fala, poxa, mais legal ainda, porque no primeiro mês eu vou ganhar 1.000, no outro mês eu vou ganhar 1.100, no outro mês eu vou ganhar 1.211, no outro mês eu vou... Inflação não necessariamente é ruim, mas depende de quem está ganhando ou quem está perdendo com a inflação. Por isso que ela é perigosa, né? Tanto é que é perigoso também quando você tem deflação. Imagina você, que aconteceu no caso japonês durante muito tempo, né? Não sei se todos vocês estão a par, né? Sugiro que estudem, vocês que são estudantes, esse caso que é interessantíssimo. Estava tendo deflação no Japão. E aí é terrível, porque o empresário vai investir, ele pensa, pô, vou abrir minha padaria, no primeiro mês eu ganho 1.000, no segundo mês eu ganho 900, no terceiro eu ganho 800. Pô, não quero, entendeu? Então, assim, mas, enfim, tirando essa questão, só guarda isso aí de nota rodapé para vocês estudarem em outro momento depois. Mas só um segundo. Trazendo de novo, né? O Paulo Guedes está querendo que a economia encontre por si só a forma de sair disso. Isso demora porque os preços informam, mas informam de maneira lenta, né? Esse processo de coordenação do mercado, né? Esse equilíbrio geral varrosiano, né? Essa situação, né? É bem outra coisa, né? Keynesiano não acredita em equilíbrio geral, nunca. Mas, enfim. Esse jogo de articulação entre os diversos preços demora. Então, o que ele está propondo, o Paulo Guedes, é uma solução que, na melhor das hipóteses, demora para resolver, para crescer. E eu não estou dizendo com isso que ele esteja errado, não, tá? Porque qual que é o jogo? O que o Paulo Guedes está tentando fazer? E para mim, como keynesiano, é importante, né? Ele está tentando toda hora segurar o gasto do Estado, porque se o gasto do Estado sai do controle, o que acontece é que a taxa Selic ela pode até não subir, porque a economia está na lama, né? Mas as taxas de juros de longo prazo, né, elas sobem, né? O governo, o Banco Central, determina a taxa de curto prazo, a Selic, mas as taxas mais de longo prazo, elas flutuam, né? E elas vão variando de preços, né? Como funciona esse negócio? Só para explicar rapidamente para vocês. Imagina que eu vire para vocês e fale, vem cá, daqui a um ano eu dou R$100 para vocês. Quanto vocês me dão hoje? Poxa, André, sei lá, você é economista, numa corretora, tá bem? Quer saber? Eu te dou R$90. Pois bem, tá bom. Você me dá R$90 hoje, daqui a um ano eu vou te dar R$100. Então você vai ganhar 10 sobre 90. 90, correto? Isso dá 11%. Uma taxa de juros bacana. Imagina que daqui a um mês eu fale com vocês e falo, olha, daqui a um ano eu vou dar R$100 para vocês. Quanto vocês me dão? Poxa, André, sei lá, eu estou sem dinheiro para emprestar tanto agora, ou tal, sei lá, André, não acho que você está com condição tão boa de pagar, qualquer coisa. Aí você vira para mim e fala, ó, eu te dou 80. Tá bom, então daqui a um ano eu te dou 100, você me dá 80 agora. Então você vai ganhar 20 sobre 80. 20 sobre 80 é 25%, correto? Então o que acontece é o seguinte, repara o seguinte, quando a taxa de juros era 11, o preço do título André Perfeito era 90. Né? Na hora que a taxa de juros foi para 25, o preço do título André foi para 80.
Vocês repararam que tem essa relação inversa da taxa de juros com o preço do ativo, com o preço do título, é isso, né? Quando a taxa de juros sobe, quer dizer que o Estado tem que gastar mais dinheiro ou receber menos dinheiro no curto prazo. Então, esse jogo se expressa não na taxa Selic no curto prazo, que a de curto prazo, que é a Selic, que é do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Banco Central vai lá na porrada e faz ela ficar onde ele quer. Essa. Mas o resto da curva, ela vai mudando. Se o governo, e aí essa é a cautela do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele está certíssimo, na minha opinião. Dentro do arcabouço teórico dele, dentro do jeito que ele pensa, dentro do governo que ele está, né? Todas essas questões. Se ele gasta muito, na hora que vai o Tesouro Nacional, não a de curto prazo, um ano, vai rolar uma dívida de 5 anos, por exemplo, ele fala, mercado, daqui a um ano eu dou R$100, quanto você me dá? O quê? Para você, com essas contas estouradas, eu te dou 30. Pô, R$30 só? É. Tanto é que a gente está numa situação difícil que vocês, não sei se todos vocês viram, semana passada o Conselho Monetário Nacional autorizou o Banco Central a dar um cheque de 325 bilhões de reais para o Tesouro Nacional só para ele não ter que ir no mercado toda hora rodar a dívida. Porque o mercado está querendo pagar pouco para ele. Dá pouco pelo título. Porque, entre outros motivos, a dívida está aumentando. O problema é o seguinte, se sobe a dívida de longo prazo do governo, vamos supor, né, a taxa de juros de um título de 5 anos está a 7%. Até está meio por aí mesmo, a taxa de juros. Se o governo está pagando 7%, o governo é livre de risco. Praticamente livre de risco. Por que livre de risco? Porque o governo imprime dinheiro. No limite é isso. Tá? Se o governo está pagando 7%, imagina que você é um empresário aí, em Montes Claros e resolve pegar um dinheiro emprestado durante 5 anos. Pô, se o governo pagar 7%, para você, que tem risco, né? O governo em tese não tem risco, né? Vou cobrar 14%. Repara que perigo que é pro economista ortodoxo, e ele está certo, não só ortodoxo, nesse caso keynesiano também. Nesse caso, as duas visões meio que chegam junto ali, né? De formas diferentes, mas vão chegar junto nesse ponto. Se tem um descontrole fiscal, isso quer dizer que o juro sobe. Na hora que o juro sobe, apesar da Selic estar no lugar, o juro para qualquer coisa subiu. Repara, olha o tamanho da confusão que a gente está. Então, o Paulo Guedes está nesse esforço de fazer isso. Isso daí gera um crescimento menor. Necessariamente vai gerar um crescimento menor. Não tem como ser um crescimento menor, né? Para ter uma ideia, os dados do PIB que a gente viu ontem, né, saiu uma coisa bastante interessante, né? Se você pegar a formação bruta de capital fixo, ela está num ponto onde, em proporção do PIB, que é em torno de 14%. De tudo que a gente produziu nos últimos 4 trimestres, né, nos últimos anos, né, nos últimos 12 meses, só 14% é investimento. Isso é ridiculamente baixo, não é baixo, isso daí é pateticamente baixo. E isso acontece, entre outros motivos, porque existe incentivo algum investimento, né? Você não tem incentivo. Para que você vai investir agora? Né? Para começar, a ociosidade está elevada. 2, a demanda está fraca. Poxa, André, mas o juro está baixo, eles não baixaram a taxa de juros. O juro, na verdade, caiu não porque estava se incentivando a economia, mas como passando o recibo que a economia está um lixo. Então, estamos nessa armadilha. Agora eu vou tentar encaminhar algumas outras questões. O que você faria? Todo mundo pergunta sempre isso, né? O que você faria se você fosse ministro da Economia, né? Numa essa, né? Geralmente eu brinco falando assim, não me queira mal, porque ser ministro da Economia no Brasil deve ser a maior fria do planeta, né? Deve ser um problema gigantesco isso daí. Mas qual que é a conta que a gente tem que fazer como economista, né? Como médicos, por assim dizer, né? Gastar dinheiro é ruim, mas não gastar pode ser pior, né? O fato, de repente, de você não incentivar a economia de maneira bastante concreta, direta, e aí eu estou falando de usar realmente o Banco do Brasil, usar a Caixa Econômica Federal, usar a BNDES, vai ser um dinheirão que você vai gastar? Não, isso daí é crédito que você está dando, que quem vai pagar são os empresários.
né? Por isso que não, outra coisa que eu odeio, né? O governo é que nem uma família. Não é. Não é. O pai, quando financia o estudo do filho, quando paga o estudo do filho, ele está pagando, não está financiando, né? Se ele estivesse financiando, o dinheiro não era dele. Ele está, na verdade, emprestando para alguém para pagar ele depois, né? Apesar de alguns pais acharem que todos os filhos vão cuidar deles na velhice, isso não é necessariamente verdade sempre. Enfim, deixa para lá, né? Não necessariamente assim que funciona. Mas teria que dar. Por quê? Porque a queda econômica que a gente está verificando hoje em dia está destruindo a arrecadação do Estado. Viram o problema? Não gastar pode ser mais caro. Agora, eu estou falando isso aqui só para contrapor um pouco o que o Paulo Guedes fez. Porque, assim, falar, que nem a gente fala no mercado, né? Talk is cheap. Falar é barato, falar é fácil, né? Tem que ir lá e mostrar um negócio. E a gente sabe que existe um clima político que determinou a vitória do Bolsonaro. E eu não estou questionando, eu não questiono de forma alguma o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou com uma bandeira liberal na economia. E agora está tendo que se rever essa bandeira em alguma medida, né? Isso é uma outra questão. Tanto é que eles estão fazendo um jogo interessante, que é meio que um morde-a-sopra, eu acho. Que, por exemplo, né, eles anunciaram ontem também, no dia da divulgação do PIB, olha que coincidência, né? A extensão do auxílio emergencial de R$300 até o final do ano, né? Isso daí dá mais ou menos 100 bilhões de reais, segundo foi reportado. Se é verdade, e é verdade, que o PIB brasileiro é 7,2 tri, 100 bilhões sobre 100 bilhões de 7,2 tri dá 1,4%. Ou seja, eles estão jogando de helicóptero 1,4% de PIB a mais esse ano. Se isso daí não é desespero para fazer o crescimento acontecer na porrada, eu não sei o que é. André, veja bem, tem que incentivar. Claro que tem que incentivar, não estou dizendo que não tenha. Só que assim, eles estão usando uma coisa que não faz parte do instrumental. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que o Paulo Guedes é uma pessoa, insisto, coerente com as suas convicções. E uma hora vai aparecer a fissura. Eu, como economista de mercado, tenho que ficar atento a isso, né? Não me parece que é sustentável isso. E aí entra numa discussão. Hoje saiu um dado interessante também, que saiu o índice de preço ao produtor, que é um índice que ninguém dá bola. O IBGE divulga esse negócio, eu não colhei. Sinceramente, eu não colhei. Por quê? Porque o IPP, que é o índice de preço ao produtor, é muito parecido com o IPA do IGPM. Então, dane-se, ninguém olhava. Só que o IPP mostrou o maior valor da série histórica. Foi uma inflação de mais de 3% num único mês. E aí é interessante o seguinte, né? Se o índice de preço ao produtor indica os custos de produção, certo? É isso que está falando, né? O índice de preço ao produtor é a inflação dos produtores. E se a inflação ao consumidor está baixa, isso implica dizer que o custo de produção subiu e o empresário não consegue repassar os preços porque não tem demanda, né? Se isso é verdade, o que quer dizer que está acontecendo com a margem de lucro dos empresários? Necessariamente. Caindo. Se está caindo a margem de lucro dos empresários, adianta o juro ter caído? Resposta, não. Então, reparem, tudo isso está articulado, ele é o mesmo movimento, né? E eu acho que a gente está no grande jogo de esconde agora, né? Todo mundo... Falta alguém gritar que o rei está nu. E agora vou falar, agora vou entrar no mercado financeiro. Pois bem, sou um economista de mercado financeiro, né? Essa que é a minha profissão. A minha dúvida é o seguinte, eu tenho que decidir e falar para os clientes se o dólar vai subir ou cair no final do ano. Tão simples quanto isso, né? André, o dólar vai estar quanto no final do ano? Eu tenho que responder isso. Para responder isso, né, eu tenho que elaborar alguns cenários, né? Bem, primeiro cenário que eu estou elaborando é o seguinte, taxa de juro vai cair muito mais? Resposta, não acho que vai cair muito mais. Ela vai ficar em 2% em setembro, então vai ficar nesse lugar. Por que você acha que não vai cair muito mais? Por vários motivos. Um deles é que os índices gerais de preço da Fundação Getúlio Vargas estão lá na estratosfera. A inflação consumidor não subiu, é verdade, né? Quer ver uma coisa? Você pega o relatório Focus, que é do mercado, dos economistas de mercado, que eu alimento esse relatório também. O esperado para o final de 2020... Eu vou pegar exatamente ele aqui. Deixa eu pegar aqui para
falar exatamente quanto o Focus. Não lembro de cabeça o último. Análise de mercado, relatório Focus, download. Ó, os economistas de mercado, na última semana, né, foi divulgado na segunda-feira, apontaram que o IPCA esperado para 2020, acumulado, é 1,77%. Super baixo. Eu acho 2%. Né? Mas o IGPM está em 11,4%, 11,39%. Então, não vai cortar a taxa de juros. Bem, isso é importante para começar a discutir a questão do câmbio, por exemplo, né? Só para pegar essa discussão. Por que é importante? Né? Porque tem vários motivos. Tem uma frase ótima do Delfim Neto que eu adoro. Não é dele. Eu sempre falo que é dele e eu sempre esqueço de quem é essa frase. Mas eu vou falar que é dele porque eu gosto muito do Delfim Neto. Então, vou atribuir a ele. Que ele fala o seguinte: Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes. Né? Por quê? Porque a gente só erra essa porcaria. Por que a gente só erra essa porcaria? Porque câmbio é fluxo, não é estoque. Então, acertar na mosca lá é impossível. Quanto vai ser o câmbio em dezembro de 2020? Sei lá, tem tanta coisa que interfere, não dá para saber. Mas tem algumas hipóteses sobre o câmbio. Uma delas é o seguinte: tem dois grandes grupos de coisas que podem influenciar o câmbio, né? Balança comercial e o fluxo de dinheiro para um país, né? A balança comercial está vindo bem, né? Ou seja, está tendo saldos comerciais importantes. Isso implica entrada de dólar. Né? Só que, se você pega o fluxo financeiro, não está entrando dinheiro no Brasil. Por quê? Vamos pensar, um estrangeiro é entrar no Brasil para investir, propriamente? Investir? Não, a gente viu que a sociedade está grande, a atividade não está... A não ser que ele queira comprar barato algumas coisas, que ele acha que daqui a um tempo vai funcionar, fora isso, não teria isso. E dois, ele vai investir em ativos financeiros, sendo que a taxa de juros agora é 2%? 2%. Pensa bem, o que é 2%? 2% é absolutamente fora de qualquer padrão que a gente estava acostumado. Né? Isso são alguns motivos. E outro motivo é o seguinte, né? Quando eu olho Paulo Guedes e Bolsonaro, eu sei que algum problema vai surgir dali. E eu não estou falando mal nem do Paulo Guedes, nem do Bolsonaro. Eu só estou avaliando que dentro da dinâmica da dívida pública vai ficar tão agudo isso que uma hora vai ter que resolver esse problema. Né? E aí isso daí estressa e bate no câmbio. Né? Então, esses daí, recapitulando aqui o raciocínio, né? Para a gente já abrir para as perguntas aqui. A gente vive uma crise que é um choque exógeno. Antes de terminar, só deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui, que eu acho que ia ser legal para mostrar o tamanho da confusão que a gente está. Balanço, não. Ué, tem que estar aqui. Balanço dos governos, seguro mais salarial. Eu não estou achando. Só um segundo, deixa eu ver se eu acho isso aqui, porque eu acho que é bem interessante mesmo. Apresentações. Research. Estudos. Não vou achar aqui. Mas, enfim, também não dá para seguir sem ele. Então, a ideia é a seguinte, né? Você teve um choque exógeno. Esse choque exógeno jogou um dos componentes dos 5 da demanda para baixo fortemente, que é o consumo das famílias. Na hora que o consumo das famílias caiu fortemente, o investimento foi atrás e colapsou também. Para resolver isso, o governo tem que gastar mais para deixar no 0 a 0. Não vai ter crescimento, é no 0 a 0. Por isso mesmo que eu acho que deveria ter que dar crédito barato para todo mundo, porque aí depois ele pega de volta esse dinheiro. Não precisa o governo gastar. Ele empresta e as pessoas devolvem. Né? Ou não, mas aí tá. Aí tem que fazer esse programa direito. Né? Enfim.
A solução disso foi dada durante o tempo, conseguiu algum efeito, só que isso daí se traduziu em juros menores, só que esses juros menores não se traduz em investimento porque a eficiência do marginal do capital caiu. Na hora que a eficiência marginal do capital caiu, você tem um problema que, deixada a própria sorte, a economia, na minha opinião, não consegue descobrir as soluções sozinho, porque os mecanismos de formação de preços são necessariamente mais lentos do que eram antes, mais lentos do que a intervenção mais decidida do Estado. O Estado brasileiro pode gastar? É uma questão, né? Foi decidido que não. Politicamente está decidido. O nosso presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. Isso é muito importante para o economista, tá? Não importa se você gosta do Bolsonaro ou se você não gosta do Bolsonaro, não importa. O que importa é que você lida com os dados da realidade. O dado da realidade é esse. Não adianta, mas seria diferente. Bobagem, tá? Deveria ou poderia ser diferente. Bobagem. O que importa necessariamente é o dado concreto da realidade. O dado concreto da realidade é que o Bolsonaro foi eleito e que o Paulo Guedes é o ministro dele e eles agem dessa forma. A minha questão é, vai ser sustentável isso? A minha resposta é não. E aí que tá. A beleza de trabalhar no mercado financeiro, às vezes eu falo que eu sou keynesiano no mercado financeiro, o pessoal, como assim, né? O mercado financeiro, eu sou absolutamente apaixonado por isso. Porque se alguém comprou Petrobras, quer dizer que alguém vendeu Petrobras. Então, duas pessoas têm opiniões radicalmente diferentes sobre a mesma coisa no mesmo momento do tempo. Então, isso é muito importante. Quando eu falei no início, assim, é muito importante que vocês, como economistas, tenham clareza dos instrumentais. Porque você precisa saber quando você acertou, por que você acertou e por que você errou. E, de novo, o que eu falei aqui do Paulo Guedes, esse liberal, não estou recriminando de forma alguma, tá? É o jeito dele pensar e tudo bem. Vai para lá, vem para um lado, vem para o outro aqui, a gente vai discutindo, tá? Então, sem essa de patrulhamento, né? Isso daí me irrita muito, me irrita demais. De ambos os lados, né? Virou um debate incivilizado completamente. Chegando nesse ponto, acho que vai ter algum tipo de ruptura. Aonde vai se traduzir esse mal-estar, né? Está se traduzindo em 2 lugares, está se traduzindo. Em 3 lugares está se traduzindo. Né? Está se traduzindo uma pressão reiterada no câmbio, que eu acho que vai levar... Bem, só para responder, eu acho que o câmbio vai para 5,90 no final do ano. Tá? Essa é a minha projeção. O mercado está com 5,25. Eu acho que é mais do que o mercado está falando. 5,90. Eu acho que isso vai se traduzir num mal-estar nos juros longos, o que já está acontecendo, né? A gente já viu lá a curva está inclinando. Quem a gente fala em mercado, depois pergunta para os seus professores o que é a desinclinação da curva de juros, eles vão explicar rapidamente isso daí. E vai se traduzir nas inflações ao produtor, que isso que é interessante, é uma condição necessária. O que a gente vai sair, depois dessa crise, deixar da economia a própria sorte, a única solução possível é o aumento da eficiência, não é isso? Você tem que ser mais eficiente, né? Para conseguir, né, sair da crise. Então, a ideia é que a crise vai gerar, né, maior eficiência é isso, né? Mas, na verdade, a eficiência ela também surge com a destruição. É terrível isso, com a destruição dos concorrentes. Por exemplo, parte da alta da Bolsa, não estou falando que é só isso não, tá? Por sinal, disclaimer, isso aqui não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de nada, tá? Muito da alta da Bolsa é derivado também porque as empresas listadas são as melhores dos seus setores, certo? Se os concorrentes quebram, sobra mais mercado para eles. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Isso não é todos os segmentos. Tem uma série de questões. Mas o que a gente vai ver no Brasil é um processo de maior de concentração de renda. De todo tipo de renda. Todo tipo de renda. Quer ver um exemplo bastante trivial disso? O trabalho formal praticamente acabou, né? Não existe mais trabalho formal CLTista, né? Graças às tecnologias de informação, a gente criou um tipo de emprego que é a uberização, né? Isso daí é um processo de concentração de renda. O trabalhador, a pessoa que vive de Uber, estaria pior se não tivesse emprego nenhum, é verdade. Mas daquele tipo de trabalho que vinculava a pessoa àquela empresa e ganhava um pouco melhor, também sumiu. Então, assim, a gente vai ver muita concentração de renda. E o meu trabalho no mercado é vendo essa tendência, por exemplo, né, a apostar nos setores que vão ganhar mais dinheiro com a concentração. Por exemplo, no período Lula, você teve a ascensão da classe média, da classe D que virou C. Tudo que era consumo popular bombava de ganhar dinheiro.
Então, eu fiz todas essas voltas aqui no raciocínio para dizer o seguinte: o trabalho do economista é esse. O seu trabalho, quando você for economista profissional, ou para você mesmo, é dissecar esse movimento, aplicar né, através da sua análise, dos seus instrumentais, e elaborar hipóteses dinâmicas sobre isso. Né? E aí a gente vê, né, no limite, o que é legal do mercado financeiro é que assim, eu testo minhas hipóteses todo santo dia. Né? Estou certo ou estou errado? Estou certo ou errado, todo dia. Né? Então, isso daí é um exercício interessante. Então, com essa mensagem mais positiva, por assim dizer, eu encerro aqui, né, esses 50 minutos já de fala aqui e abro para pergunta aí, para se tiver alguma coisa para a gente comunicar. Obrigado a todos. Muito obrigado, André. A gente tem 10 minutos aí de perguntas, né? Eu vou começar com uma pergunta aqui que eu tenho feito, né, que eu tenho discutido também nas salas de aula, é com relação a essa questão da curva de longo prazo da taxa de juros, que a gente já esperava há muito tempo uma tendência de alta, né, mas ela vem se revertendo, né, o mercado ele vem reavaliando essa curva essa curva de longo prazo da taxa de juros, eu acredito que há quase 2 anos, que vem reavaliando a cada período de tempo, né, mais para baixo. E vem uma tendência, e também era esperado, dado o aumento do endividamento público, principalmente das grandes economias internacionais, uma nova crise mundial que foi antecipado em consequência da pandemia. Aí, mais uma vez, você vem, no caso, quanto economista do mercado, representando o mercado, e com certeza eu também concordo com isso, que agora não tem mais espaço para a queda dessa curva de taxa de juros de curto prazo, que no longo prazo ela vai tender aí a um crescimento. No entanto, André, quando se faz essas análises, essas modificações dessas análises, revertendo, né, a curva de juros de longo prazo, quais são assim, os fatores que o mercado identifica para determinar essa curva de juros de longo prazo? Porque, teoricamente, a gente vê que depende aí principalmente do markup, do poder de concentração, né, de outros fatores teóricos. Isso aí vem da teoria novo-keynesiana e depende de vários fatores teóricos. No entanto, como é que o mercado faz essa análise de reavaliação da curva a termo de juros? Uhum. Bem, a estrutura a termos de juros, que são juros de longo prazo, né, de vencimentos mais longos, né, ela não tem subido, mas ela tem inclinado. Ou seja, o curto caiu e o longo ficou no mesmo lugar. Está mais inclinado. Então, isso daí é um sinal de estresse importante. Né? Tem uma brincadeira que a gente fala no mercado financeiro, é o seguinte: contra fluxo não há argumentos. Você tem um fluxo, né? Às vezes liga jornalista para mim e pergunta: pô, André, por que a bolsa caiu? Né? A vontade que eu tenho de falar assim: tinha mais gente vendendo que comprando. Né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque tem um fluxo tão gigantesco no mundo de dinheiro que acaba forçando para baixo. Né? A taxa de juros no mundo inteiro está em zero. Você pega o título de 10 anos na Alemanha, aquele exemplo que eu dei, né? Daqui a um ano você me dá 100, quanto você me dá agora? Ah, te dou 90. Em muitos países do mundo está numa situação seguinte: olha, daqui a um ano eu dou 100 reais, quanto você me dá agora? Eu te dou 110. Ou seja, a taxa de juros real negativa é isso, né? Quando você vira para alguém e fala, te dou 100 daqui a um ano, ele te dá mais que 100 agora. Então, assim, isso gera um fluxo que vai pressionando o juro para baixo. Esse é um ponto, né? que é importante e relevante. Só que aqui está, isso daí é algo absolutamente disfuncional. Disfuncional. Existem várias teorias para explicar esse movimento. Né? Nenhuma delas ainda ganhou a parada, por assim dizer. Eu, como keynesiano, acho que é muito simples isso, para entender. Eu acho que a gente está querendo reinventar a roda. Né? A preferência pela liquidez dos agentes está num patamar gigantesco, porque não tem crescimento econômico no mundo. Por que você dá 110 para o governo alemão quando ele te pede 100?
Porque você sabe que esse título que vale 110, que na verdade vale 100, vai valer 111 daqui a pouco, porque alguém vai querer dar dinheiro também de novo para o governo alemão. Então você não está ganhando na taxa de juros, está ganhando na apreciação do título que você tem na tua mão. Então, assim, a gente vive, isso daí é absolutamente tranquilo de pensar dentro da teoria da preferência pela liquidez do Keynes. Enfim, mas nós economistas a gente adora complicar também, né? A gente vai inventar cada coisa, né? Eu gosto muito dos trabalhos em cima disso do que o André Lara Rezende tem feito, que é um economista ortodoxo, hein? Não tem nada de keynesiano, não. O cara é ortodoxo raiz, né? Tem um livro dele que é Juro, Moeda e Ortodoxia. Eu até fiz a resenha desse livro para aquela revista 451, que é uma revista de livros, bem interessante, sugiro que dê uma olhada nessa revista. Que tem a ver com literatura, não é nem economia, é uma revista bem legal. É o André que tá... Desculpa, o André que está defendendo agora políticas heterodoxas do MMT, né? Da teoria moderna monetária. Não, mas é que tá, porque geraram alguns questionamentos disso. Mas o André, ele é um economista sofisticado. Por que ele está defendendo isso? Né? Porque a teoria ortodoxa, tradicional, né, acreditava que a moeda era um fator exógeno. Ou seja, se eu jogo dinheiro dentro do sistema, eu aumento a quantidade de moeda. Aumentando a quantidade de moeda, dentro da teoria quantitativa da moeda, você tem uma situação que você aumentaria a inflação. Né? O que a gente descobriu agora, né, Diogo, que não aumentou. Pelo contrário. Então, o que ele está fazendo, ele faz uma volta usando o Knuts, que é um economista sueco, para falar que a moeda é endógena, e mais do que isso, a moeda, na verdade, a inflação é um processo de consenso, que aí sim aproxima ele do Keynes, porque ele vai falar de consenso. Não vai falar de teoria quantitativa, né, mas é uma questão consensual, né? Que é bem verdade, eu vejo dessa forma, acho que é bem por aí mesmo. Só que a conclusão do André Lara Rezende é perspicaz dentro da ortodoxia, que é o seguinte: bem, se a moeda é endógena e a inflação como fala, consensual, ou seja, um consenso, o que quer dizer consensual? Imagina, sei lá, o quilo do feijão é R$10. E ele é R$10, há 30 anos é R$10. Se você for num supermercado e falar que é 12, você vai falar, não é 12, é R$10. Né? Informação de preço é isso. Né? Então, para dizer que ele fala, já que é isso, né, não adianta nem incentivar a economia com taxa de juros. Entendeu a pegadinha dele? Mas ele é ortodoxo, mas está vendo coisas novas, como o MMT. Antes de você continuar, Diogo, eu vi aqui que alguém aqui no chat perguntou de OIBR3. Eu não vou responder essa, tá? Ô, André, eu sei que está no seu horário aí, 9 horas, né? Então, acredito que você tem aí um compromisso. Tem algumas outras perguntas aqui de outros professores, de alguns professores, de estudantes aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas aqui do lado, deixa eu ver se eu faço um apanhado aqui lá. Se o professor Leandro, acredito que o professor Leandro deve ter feito. Ô, André, eu fiz um apanhado aqui, as perguntas estão assim. Vamos lá. O questionamento é como você analisa o comportamento do mercado investidor com a queda do PIB, fazendo a relação bolsa, né, que está com uma ideia de espécie de armadilha de liquidez, com investimento produtivo, e se tem algum mercado, tá, em destaque para essa concentração, certo? De algum setor de destaque. Bem, vamos lá, rapidamente. Primeira coisa, repitam comigo e, se puder, tatuem num braço. Bolsa de valores não é igual à economia brasileira. Bolsa de valores não é igual à economia brasileira. Bolsa de valores não é igual à economia brasileira. E não é porque a bolsa subiu que a economia brasileira vai bem. E não é que é porque a bolsa caiu que a economia brasileira vai mal. Por que eu estou insistindo muito nesse ponto? O IBOV, ele é movido, os 5 principais papéis do IBOV 2 bancos, 2 empresas de commodity e uma cervejaria. O Brasil é mais complicado que isso, vamos combinar, né? Tem montadora que não está aí, tem um monte de coisa que não está. Assim, o IBOV não representa a economia. Se bem que é verdade que commodity, banco e cerveja diz muito do brasileiro, é verdade, mas não quer dizer da economia brasileira propriamente. Então, a bolsa pode subir ao arrepio da economia. Né? Você tem um processo de queda de taxa de juros. Volta ao exemplo do nosso padeiro lá. Vamos supor que esse padeiro tem R$100 mil. Ele vai investir
do jeito que eu coloquei, ele não vai investir. Só que ele está com esse dinheiro parado. Ele olha para a taxa de juros e fala, poxa, essa taxa de juros estava 2%, caiu para 1% ao mês, que é o exemplo que eu usei. Pô, eu não vou ficar dando dinheiro para o governo. O que tem bom para fazer? Aí você olha na Bolsa Brasileira, na B3, né? Você vê várias empresas que estão se beneficiando desse processo. A crise está sendo boa para algumas empresas. Que empresas eu estou falando aqui? E, de novo, isso aqui não é uma recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. Porque algumas delas já andou bastante, tá? Então, se você estiver operando, toma cuidado, tá? O que eu vou falar aqui agora, sugiro que entrem, abram uma conta na Necton. Agora eu estou fazendo propaganda, abre conta na Necton e veja nossos relatórios lá. Por exemplo, não falei que vai ter concentração de alguns setores? Comércio, Magazine Luiza, Via Varejo. Né? Por que eles conseguiram isso? Né? Porque eles têm uma capacidade de tecnologia que a loja da Dona Luiza não tem, mas a Magazine Luiza tem. Né? Junta isso com o motoboy por conta de iFood, Rappi, etc. E tal, pronto, está feito. Então, tem alguns segmentos que podem bem. Outro setor que está indo bem, construção civil. Por quê? Porque a taxa de juros caiu. Né? E é o que acontece. Como está gerando processo de concentração, a classe C está caindo, né? Mas a B e A concentrou mais. Então, segmentos de imóveis para esse pessoal está indo bem. Então, assim, de novo, né? O nosso trabalho é tentar identificar isso. Então, esses dois setores, só para dizer o mais óbvio, né? Mas você tem aí setores que eu gosto, que eu fico muito de olho sempre, é saúde, e não tanto por conta de pandemia, também por conta de pandemia, tá? Mas por conta de como fala, envelhecimento da população, né? Tem várias questões aí interessantes a respeito disso que vale a pena ver. Sei lá, eu espero ter respondido essa pergunta. Tem outra aí, professor? Vamos tentar mais algumas aqui, vou ficar aqui até as 9h05. Né? Beleza, tem sim. Você tocou no assunto Paulo Guedes, aí choveu as perguntas do Paulo Guedes. Aí a análise é a seguinte, nessa visão liberal, qual que é o papel do Estado, tá? Essa solução liberal a longo prazo, quem sai ganhando e quem sai perdendo, no caso do Estado? Tá. Tem aqui uma pergunta que eu vi aqui sobre isso, que até pergunta aqui, fala, não pergunta, acho que é da Leda Paulo ou Ieda Paulo, não sei. Toda decisão econômica isso. É uma decisão política, é exatamente isso. Não existe neutralidade na decisão econômica, não existe. Claro que a decisão do empresário, até posso dizer que é politicamente neutro, porque meu trabalho é vender bolo de maracujá. Enfim, né? Mas, assim, a decisão, quando o Estado age, para qualquer lado, tá? Ele elege vencedores e perdedores. Na esperança, por exemplo, o Paulo Guedes, ele age isso na esperança, quando ele segura a questão do gasto público, não é maldade dele, volta a questão, é idiotice pensar nele como um vilão, né? É porque ele acredita que, ao fazer isso, ele vai estar segurando os juros de longo prazo, o que pode permitir um alongamento da perspectiva empresarial e gerar investimento. Quer outro exemplo? Quando um liberal defende o fim da CLT, né? Só para colocar uma questão bastante simples, liberar o mercado de trabalho. Não é por maldade, é porque ele acha que um dos problemas para se encontrar o pleno emprego é justamente que há fricções ou se segura o preço do salário. Se o salário flutuasse, a gente encontrava a taxa de equilíbrio mais rapidamente, vocês que não deixam. Aí começa esse fla-flu babaca. Né? Então, assim, tenta entender a cabeça dele. Mas a pergunta do Paulo Guedes é mais no sentido assim, quem vai ser o vencedor disso? É isso, professor? Eu acho que é isso, né, Leandro? Quem é o vencedor das políticas? Ou o que vai ser? Isso, professor. A relação é essa de quem ganha a longo prazo. Então, no longo prazo, eu não saberia dizer. Mas no curto prazo, é nítido que a gente está vivendo o processo de concentração de renda. Poxa, mas que coisa horrível que o Paulo Guedes está fazendo. Ele está fazendo isso porque ele acredita que isso daí ancora as expectativas de longo prazo. Tão simples quanto isso. E ele acha que isso é importante para gerar investimento. Aonde eu estou vendo essa questão de concentração de renda? Né? Por exemplo, tem um estudo esses dias aí que existem mais pessoas recebendo auxílio emergencial do que trabalhadores formais em vários estados da Federação Brasileira. Eu acho que os dois únicos é Distrito Federal e Paraná, que tem mais trabalhador formal do que gente que recebe benefício. Olha o tamanho da encrenca.
eles falaram que vão dar esse benefício até dezembro só. Você acha que vai ser só até dezembro? Então, assim, né, dito isso, né, no curto prazo a gente está vendo essa situação. O Paulo Guedes não quis fazer mais incentivos, insisto, não é por maldade, falta de caráter, nem nada. É porque ele vê dessa forma o conjunto da economia. Então, no curto prazo, está gerando concentração de renda. E cabe a nós, como economistas, empresários, fazer esse debate. Né? A gente vai ter eleição municipal agora. Será que que vai sair dessa eleição municipal? Eu não sei como é a situação aí na cidade de vocês, ou na região, né? Mas vai ter esse debate de novo. E aí? Né? De novo, eu como economista nesse sentido é interessante. Né? Eu como economista do mercado, eu não formo o preço, eu tomo o preço. Quem forma o preço é a sociedade. Eu só estou tomando o preço e vendo o que está acontecendo. Acho que é por aí que dá para responder sem querer sacanear, né? Porque se não fosse falar do longo prazo, seria muito difícil nesse momento. Então, eu acredito que a gente tem mais alguma outra pergunta. Você poderia responder a pergunta da professora Tânia, André? Vamos lá, A professora Tânia fala: a questão do baixo investimento não teria a ver com incerteza? Acho que foi isso que você chegou a mencionar, né? Então, sim, é fundamental isso, professora. Eu não sei exatamente qual tipo de incerteza você está falando, mas eu posso garantir que parte do baixo investimento tem a ver com certeza. Quer ver um exemplo? Né? A China está indo muito bem, obrigado, nessa crise. Né? Voltou a crescer, né? O que é impressionante. Mas isso acontece, que a China é um exemplo muito radical, por isso que eu vou usar ela. Lá tem um partido comunista. Ou seja, o Estado tem graus de liberdade sobre a população, que não pode falar nada. É uma sociedade comunista. Não vou entrar no mérito do que isso quer dizer, porque é muito óbvio o que eu estou querendo dizer com isso. Mas aconteceu um negócio interessante. Como o Estado tem capacidade de dizer você vai usar a máscara assim e se não usar você está ferrado, né? Não tem essa de liberdade. Você vai usar. E quer saber, você vai ter um aplicativo que vai estar ligado no teu celular, com o teu GPS. Se você sair da tua casa durante o período de quarentena, você está ferrado também. Né? Isso permite que o empresário consiga programar melhor seu horizonte de investimento. Por quê? O juro caiu. Eu falei isso, acho que no início da nossa conversa. O fato do juro ter caído, tá bom, legal, esse juro é bom. Aí o empresário se pergunta, mas por quanto tempo vai ficar essa crise? Até quando vai ficar em quarentena? Entendeu? E nesse sentido é uma incerteza radical, que atrapalha o cálculo empresarial. Entendeu? Então, meio que trunca isso. Né? Então, nesse sentido, sim, a incerteza é parte importantíssima. E tem outras incertezas. Eu acho que talvez, não sei se é isso que a professora queria mapear ou pensar, né? A gente está no meio de uma incerteza política. Vamos falar francamente, o presidente da República, né, tem uma situação bastante movediça em torno dele. Estou falando dos filhos dele, nitidamente estou falando dos filhos dele. Né? Isso daí de novo, não estou falando mal do Bolsonaro, não. Estou falando que o presidente da República tem um problema muito sério em torno dele, que pode ter sido blindado por conta de uma construção de um centrão, ou não. Né? Cabe a gente ficar pensando isso. Agora, o tamanho e duração da crise da pandemia, isso daí surgiu com uma descoordenação entre o governo federal e os estados. Né? Em Minas Gerais, eu fiz uma live com o Zema, por sinal, se vocês quiserem ver a live com o Zema, está lá no canal da Necton no YouTube. Enfim, mas com o governo de São Paulo foi um caos a discussão, né? Os dois saíram se xingando. Só isso. Espero ter ajudado, professor. Muito obrigado, André. Só lembrando, André, que amanhã tem uma palestra da doutora Aline Tedeschi, eu acho que é isso, né, Marcos? E do Luiz Antônio Paulino. Luiz Antônio, que é professor da Unesp, e a Aline Tedeschi da Universidade de Roubaix, sobre a China, sobre perspectivas econômicas na relação ensino-brasileira. Então, a gente convida você também, se você tiver interesse, né, a estar participando nessa palestra, nesse evento, que vai ser acho que vai ser às 7 horas da noite amanhã. Vou te enviar o convite. Olha, interesse eu tenho, mas olha, minha vida anda... Amanhã eu tenho reunião até às 9 horas para determinar a carteira de investimento dos clientes, até às 9 da noite. Então, eu vou ter que passar essa daí. A professora Fátima falou que vai ser pela manhã, até às 9 da manhã.
Então, André, se você quiser concluir com algum pensamento, com alguma questão, colocar mais alguma coisa. Eu quero agradecer de novo, Diogo, em teu nome, agradecer todo o corpo de professores aqui, agradecer muito aos estudantes. Eu como economista, tenho muito orgulho dos estudantes, todos os estudantes na universidade, mas particularmente economia. Bem, o que eu vou falar é altamente autoelogioso, né, para nós economistas, né? Mas eu acho que ser economista é um privilégio, né? Nós fazemos parte de uma classe que é a classe dos intelectuais, né? O nosso trabalho social é ser um intelectual. E no seguinte sentido, o intelectual é aquele cujo trabalho social é aumentar o nível de consciência da sociedade sobre si mesma. Nós trazemos os problemas, nós pensamos as questões. É demandado demais de um economista, né? Então, se sintam privilegiados de poderem ter um instrumental disso e respeitem demais seus professores. Cada um tem seu jeito, o professor não é infalível nem nada, mas respeitem no sentido de, assim, esse acúmulo de conhecimento é uma coisa que tem um valor incrível para um economista, né? Diferentemente, sei lá, alguém que é do marketing digital, o cara é meio velho, já está fora. O economista, ao contrário, quanto mais velho fica, melhor fica. Porque é muita coisinha, sabe? Então, respeite seus professores, estudem muito, estude de tudo. E dica para vocês, estudantes, vai estudar Big Data, vai estudar blockchain, vai estudar todas essas coisas, porque isso daí, o mundo que a gente está mudou, tá? E vamos ver se te marca uma outra oportunidade para falar de novo. Gostei muito de espero ter ajudado no debate, espero ter ajudado aí vocês. André, foi sensacional. Obrigado. André, foi sensacional a palestra. Só registrando aqui os agradecimentos da professora Mariângela, que é diretora do centro, e da professora Fátima, Maria de Fátima, que é chefe de departamento. Agradeço pelo convite, André. Eu sei do seu tempo, que é bem corrido. E se uma próxima oportunidade, venha nos visitar aqui no norte de Minas, você vai gostar bastante. Só chamar, mandar passagem e tudo aí. Adoro Minas Gerais. Tá bom? André, muito obrigado, em nome de todo o departamento. Obrigado, Leandro. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos os estudantes. Até a próxima. Abraço.